Prepare-se para a maior virada de ano da região. Réveillon Beach em Pindobal. Atrações: Lene Viana, DJ Crowley e Bega em seu teclado. 31 de dezembro na praia de Pindobal, em Belterra, a partir das 21 horas. A festa é até o dia amanhecer. Venha dar boas-vindas ao novo ano com muita alegria e diversão. Vendas de mesas, Cozinha na Brasa e Comercial Pindobal. Informações 939 9199 8546 e 939 9157 2875. Apoio Restaurante Cozinha na Brasa, Bega Produções e Eventos. Realização Rio e Selva Turismo. Que ano foi esse? Chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra e destruição. Fake news, declarações polêmicas, eleições polarizadas e milhões de brasileiros passando fome. Bloqueios em rodovias e manifestações. O mundo em guerra. Rússia e Ucrânia travam uma batalha há meses. Mas também teve doses de esperança. A vacina contra a Covid-19 é ampliada para crianças e adolescentes e o mundo retira a exigência do uso das máscaras. Os 200 anos da independência do Brasil e o coração de Dom Pedro I vem ao país pela primeira vez. A despedida, os ícones que deixaram seu legado. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Os principais fatos que aconteceram em 2022 você confere a partir de agora. O JM Retrospectiva 2022 está no ar. As chuvas castigaram Minas Gerais logo nas primeiras horas do ano. A combinação de dois fenômenos naturais, o Laninha e a zona de convergência do Atlântico Sul, provocaram a morte de pelo menos 50 pessoas. Ao todo, 138 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Em Capitólio, um dos tradicionais pontos turísticos do estado, um paredão de rochas se desprendeu e atingiu 2 lanchas no Lago de Furnas. 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Mas janeiro também foi marcado pela ampliação da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. A dose de esperança veio após uma longa queda de braço entre cientistas e o governo federal, mas em contrapartida, a variante Ômicron se espalhou e provocou um cancelamento do carnaval em várias cidades do Brasil. Além da Covid, uma epidemia de gripe pegou muita gente de surpresa. No mundo, a tensão entre Rússia e Ucrânia começava a se intensificar logo no primeiro mês do ano. No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. Somente no primeiro mês de guerra, centenas de corpos foram encontrados. Em abril, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que existe um risco sério de uma terceira guerra mundial. Lavrov acusou as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, de incentivar uma guerra por procuração, devido ao oferecimento de armamento e ajuda à Ucrânia. Em Tonga, na Oceania, o enorme vulcão entrou em erupção. Especialistas disseram que foi a maior em mais de 30 anos. As nuvens de gás e vapor atingiram 20 quilômetros de altura e foram vistas do espaço por satélites. O segundo mês do ano também começou com chuva no Rio de Janeiro. 231 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, região serrana do estado, causando deslizamentos de terras, queda de encostas e provocando abalo na estrutura de várias casas da região. A enxurrada ainda arrastou 2 ônibus para dentro de um córrego. A Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro disse que em apenas 3 horas choveu mais que o previsto para todo o mês de fevereiro. Ainda em fevereiro, o governo federal anunciou um novo modelo de carteira de identidade que unificará o documento em todos os estados usando o número de CPF. O objetivo, segundo o governo federal, é facilitar a vida da população e coibir fraudes. A emissão será gratuita.
Na ciência, uma paciente com leucemia se tornou a primeira mulher a ser curada do HIV após receber um transplante de células-tronco. Esta foi a terceira pessoa a ser curada da doença por esse método. Março foi marcado pela exoneração do então ministro da Educação Milton Ribeiro após o jornal Folha de São Paulo divulgar uma gravação onde ele afirmava que liberaria verbas do ministério para municípios indicados por 2 pastores a pedido do presidente Bolsonaro. Em junho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Acesso Pago e prendeu o ex-ministro e outros 2 pastores por prática de tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação. Em conversa realizada há 13 dias antes da prisão, o ex-ministro Milton Ribeiro disse à filha que o presidente Bolsonaro o alertou sobre a possibilidade da Polícia Federal realizar uma operação de busca e apreensão em sua casa. Por causa disso, o Ministério Público Federal afirma haver suspeita de interferência do presidente nas investigações referentes ao ex-ministro e pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue Bolsonaro. Vale lembrar que Milton Ribeiro foi o 4º ministro da pasta a cair durante a gestão de Bolsonaro. Ainda em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, definiu que as operadoras de telefonia bloqueassem o aplicativo de mensagens Telegram em todo o país. Segundo o ministro, o aplicativo possuía perfis que ajudavam a disseminar informações falsas. O STF chegou a revogar o bloqueio após o Telegram atender às exigências do ministro. A empresa indicou um representante oficial no Brasil e removeu links do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro que permitem baixar documentos de um inquérito sigiloso e não concluído pela Polícia Federal. Um avião com 132 pessoas a bordo caiu no sul da China, matando todos os passageiros. A aeronave caiu de uma altura de 6.000 metros em uma região montanhosa. Dados apontam que a queda levou cerca de 2 minutos e a causa ainda está sendo investigada. O mês de abril chegou chegando e trouxe festa. A ampliação da vacinação e o controle da Covid-19 permitiu novas flexibilizações nas restrições da pandemia. E para comemorar o tão esperado carnaval, embalou foliões em várias cidades do Brasil. Mas foi em 22 de abril que o país retirou de fato o estado de emergência provocado pela pandemia. E a alta da inflação continuou em abril. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o responsável por medir a inflação oficial, se consolidou em 1,73%. Esse é o maior número para o mês desde 1995. E em abril foi divulgado o relatório que mostra que o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento de florestas nativas em todo o mundo durante o ano de 2021. O monitoramento foi desenvolvido pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Cerca de 1,5 milhão de hectares de florestas tropicais primárias foram perdidas no ano passado. Uma das causas é o avanço dos garimpos. Para se ter uma ideia, em maio, a Amazônia bateu o recorde de alertas de desmatamento, o pior índice para o mês na história de monitoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, que começou em 2015. Em maio, pelo menos 132 pessoas morreram em Pernambuco depois que fortes chuvas atingiram a região metropolitana de Recife. O impacto dos temporais levou 9 municípios a decretarem situação de emergência. Ainda no mês de maio, a inflação quase dobrou no país em um ano. O acumulado de 12 meses no Brasil chegou a 12,13%, segundo o IBGE. A taxa praticamente dobrou, já que no mesmo período de 2021, a inflação anual era de 6,76%. A alta foi impulsionada pelo aumento nos preços dos combustíveis. No Rio de Janeiro, o estado registrou a triste marca de 40 chacinas em apenas um ano. Ao todo, 182 pessoas morreram, a maioria durante operações policiais. A mais letal aconteceu na favela do Jacarezinho, que matou 28 pessoas. No Texas, Estados Unidos, um atirador de 18 anos invadiu uma escola e matou 19 crianças e 2 professores. Ele estudava na escola e foi morto durante a ação. Na Índia, pelo menos 25 pessoas morreram por causa da forte onda de calor que atingiu o país. A temperatura ultrapassou os 40 graus em uma época em que não costuma fazer tanto calor no país. Um time internacional de astrônomos divulgou a primeira imagem de um buraco negro no centro da Via Láctea. A imagem foi obtida a partir de uma rede de 8 radiotelescópios espalhados
espalhados pelo mundo. Buracos negros são uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. A metade do ano começou com um mistério que mais tarde se transformou em um crime de repercussão internacional. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados durante uma viagem ao Vale do Javari, no Amazonas. Ambos eram conhecidos por defender os indígenas e a Amazônia de atividades criminosas. O problema naquela região é tão grave que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, perdeu metade dos servidores, inclusive Bruno Pereira, que foi exonerado após comandar uma operação que distribuiu balsas de mineração no Vale do Javari. A metade do ano também chegou com uma estatística terrível. Mais de 33 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave. O aumento da fome no Brasil acompanhou o crescimento da inflação. Em 2020, eram 19 milhões. O levantamento mostrou ainda que 125 milhões convivem com a incerteza de que se vão se alimentar, o que representa quase 60% da população brasileira. Em julho, durante uma reunião com representantes diplomáticos de outros países no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro questionou a veracidade das urnas eletrônicas e disparou ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Além de falas contrárias à democracia, o presidente ainda concentrou críticas aos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Após os ataques, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo lançou uma carta pela democracia assinada por professores, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas, economistas, centrais sindicais, empresários, jornalistas, artistas e representantes de outros setores. No dia 23 de julho, a Organização Mundial de Saúde declarou que a monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos, configurava emergência de saúde global internacional. O vírus se espalhou rapidamente por diversos países e no Brasil a primeira morte causada pela doença foi registrada aqui em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. A vítima era do sexo masculino e com baixa imunidade. O vírus é transmitido através de contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Avanço na tecnologia. A capital federal foi a primeira cidade do país a receber a 5ª geração de internet móvel, o 5G. De acordo com a Anatel, o 5G pode representar grandes avanços para diversas áreas da sociedade, como medicina, trânsito e comunicação. Todas as capitais do país já operam com a nova tecnologia. Depois de 1 mês e meio como primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss renunciou ao cargo. Truss foi a 3ª parlamentar a deixar um dos cargos mais importantes no comando do país e a que menos permaneceu no cargo na história. Após sua saída, 4 dias depois, Rishi Sunak foi anunciado como novo primeiro-ministro após seu rival Boris Johnson desistir da disputa. Na Europa, as altas temperaturas provocaram uma das piores ondas de calor do continente. Em Londres, os termômetros chegaram a registrar 40 graus, o que desencadeou diversos focos de incêndio pelos arredores do país. Espanha, Portugal e o sul da França também registraram pontos de incêndio. Segundo especialistas, a forte onda de calor que atingiu o hemisfério norte está associada ao aquecimento global. Em agosto, a coleta do Censo Demográfico entrevistou mais de 80 milhões de brasileiros. No mundo, a crise entre Estados Unidos e Taiwan aumentou. A China lançou exercícios militares e acabou rompendo diversos acordos bilaterais depois que a presidente da Câmara dos Estados Unidos visitou Taiwan. Em 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de sua independência de Portugal. E para celebrar a data, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene. O coração de Dom Pedro I, que estava conservado há mais de 180 anos em um recipiente de vidro, desembarcou em Brasília. O órgão foi trazido a bordo de um jato da Força Aérea Brasileira para a exposição Um Coração Ardoroso, vida e legado de Dom Pedro I no Palácio do Itamaraty, em comemoração ao bicentenário da independência no Brasil. E também em setembro, o mundo parou para se despedir da Rainha Elizabeth II. A monarca que teve o reinado mais longevo de toda a história morreu de causas naturais aos 96 anos no dia 8 de setembro. Segundo o balanço divulgado pelo governo britânico, 250 mil pessoas passaram pelo velório da rainha, que foi aberto ao público e contou com a presença de cerca de 400 líderes de todo
todo mundo. O rei Charles III, filho mais velho da monarca, assume o trono como novo chefe de Estado dos 15 países que compõem o Reino Unido. Ainda em setembro, um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ganhou repercussão mundial. A parlamentar sofreu um ataque com arma de fogo em frente ao seu apartamento. As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos, o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, consegue chegar próximo ao parlamentar, aponta a arma e dispara, mas o revólver falha. Além de Fernando, outras 2 pessoas suspeitas de planejar o ataque estão presas. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu no dia 21 de setembro um alerta sobre o risco do Brasil voltar a registrar casos de poliomielite. O Brasil chegou a erradicar oficialmente a doença em 1984, pode voltar a ter casos devido à baixa cobertura vacinal. Conhecida como paralisia infantil, a doença causa paralisia irreversíveis em partes do corpo humano. Ainda no mês de setembro foi aprovada a primeira vacina nasal contra a Covid-19 no mundo. O imunizante desenvolvido na China é um spray aerosol aplicado pelo nariz e servirá de reforço contra a doença no país. Em outubro tivemos as eleições. Os olhos do mundo estavam atentos ao resultado da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O petista foi eleito novo presidente da República com 50,90% dos votos. Com isso, Lula se torna o político que mais vezes foi levado ao comando do Poder Executivo pelo voto direto na história da República. Após o resultado das eleições, grupos bolsonaristas começaram uma manifestação em rodovias pelo país. Mais de 300 pontos de bloqueios foram registrados em quase todos os estados. Somente 2 dias após as eleições, o presidente Bolsonaro se pronunciou e pediu aos manifestantes que liberassem as rodovias. Mas outubro também trouxe esperança. A farmacêutica BioNTech anunciou que vacinas contra o câncer podem estar disponíveis até o ano de 2030. Segundo a empresa, a mesma tecnologia usada na produção das vacinas contra a Covid-19 pode ser reaproveitada pelo sistema imune no ataque a células cancerígenas. Em novembro, um surto de gripe aviária preocupou as autoridades do Peru. Isso porque mais de 13 mil pássaros contraíram a doença e morreram em decorrência do vírus. De acordo com autoridades do país, a espécie de pelicanos foi a mais afetada e carcaças foram encontradas nas praias do litoral e no centro do país. Barbárie no Espírito Santo. Um ataque a tiros em 2 escolas do município de Aracruz deixou 3 mortos, 13 pessoas feridas e uma população estarrecida. O assassino, que é menor de idade, invadiu uma escola estadual e disparou diversas vezes contra alunos e funcionários que estavam no local. Após efetuar os disparos, o atirador fugiu em direção a um outro centro educacional, onde realizou mais disparos. O atirador está preso. Um deslizamento de terra arrastou carros e caminhões na BR-376 que liga os estados do Paraná a Santa Catarina. O deslizamento deixou mortos e feridos. E dezembro começou bem para os nossos hermanos. A Copa do Mundo de 2022 consagrou a Argentina como tricampeã de um dos torneios mais importantes do planeta. Sediada no Catar, o Mundial contou com a participação de 32 seleções. Mas também teve dor de cabeça em dezembro. Pela 3ª vez no ano, os metroviários de Belo Horizonte cruzaram os braços e entraram em greve. Eles reclamam do processo de privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais. Segundo o sindicato da categoria, os metroviários exigem manutenção do emprego de aproximadamente 1.600 trabalhadores concursados da empresa. E trabalhadores do setor aeroviário também decidiram paralisar as atividades em boa parte do país. O sindicato dos aeronautas reivindicam a recomposição das perdas salariais, além do ganho real, tendo em vista os altos preços das passagens aéreas, que têm gerado crescentes lucros para as empresas. Ainda em dezembro, horas após a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, determinou a prisão do indígena José Acácio Serene Chavante por possíveis práticas de atos antidemocráticos. Por conta da decisão, manifestantes vestidos de verde e amarelo tentaram invadir o prédio da Diretoria-Geral da Polícia Federal em Brasília. E 2022 também foi marcado por despedidas. Grandes nomes da música, da arte e da literatura brasileira deixaram um vazio no coração de milhares de fãs. Se tem luar no céu,
retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. O Retrospectiva JM 2022 chegou ao fim. E boas festas, até o ano que vem. Tchau. Prepare-se para a maior virada de ano da região. Réveillon Beach em Pindobal. Atrações: Lene Viana, DJ Crowley e Bega em seu teclado. 31 de dezembro na praia de Pindobal, em Belterra, a partir das 21 horas. A festa é até o dia amanhecer. Venha dar boas-vindas ao novo ano com muita alegria e diversão. Vendas de mesas, Cozinha na Brasa e Comercial Pindobal. Informações 939 9199 8546 e 939 9157 2875. Apoio Restaurante Cozinha na Brasa, Bega Produções e Eventos. Realização Rio e Selva Turismo.